Sejam todos bem-vindos à aula de quarta, aula de antropologia. Estou olhando aqui pelos apelidos, pelos nomes aqui na tela. Só vou pedir para tomar um cuidado o aluno que tiver um nome que só está o primeiro nome, se tiver um homônimo na sala, cuidado na hora lá de se manifestar ali no chat, para eu poder registrar a presença, coloca o sobrenome, tá bom? Por exemplo, eu vi o iPhone de Priscila, então eu não sei se tem outra Priscila na sala, se tiver Priscila, você coloque o sobrenome, tá bom? É isso. Vou fixar aqui minha tela para a gente começar. Pessoal, a gente podia fazer um pouco diferente hoje. Só um minuto. Não está aqui. Só um minuto só, eu preciso pegar... Ah, está aqui. Embaixo dos papéis. É um outro notebook para acompanhar os slides. Acho que já deu, né, para todo mundo chegar. Eu vou começar a bloquear a entrada de alunos. Tem que lembrar de configurar isso, de proibir a entrada do aluno antes da minha entrada, porque quando o aluno entra na sala, já começa a contar o tempo de 40 minutos da sessão que tem. Então, fica cerca de 25 minutos, está durando. Ou é uma configuração do Zoom mesmo que tem disponibilizado uma primeira sessão de 25 minutos. Eu vou tentar fazer isso, de permitir a entrada de vocês só quando eu entrar, para ver se eu consigo ganhar alguns minutos na sessão. Então, hoje, essa sessão vai encerrar daqui a 20, 25 minutos. Eu vou abrir uma outra sessão e vocês acessam com o mesmo link, tá bom? Para a gente terminar a aula. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês registraram, sua presença. Pode fazer as questões, se vocês tiverem. Vocês conseguiram ver a explicação, ler o slide, o texto? Como é que foi essa dinâmica para preparar para a aula? Eu queria abrir para vocês se manifestarem sobre as questões do texto, mas talvez seja importante eu fazer uma introdução, tá bom? Uma breve introdução do assunto do texto, que, na verdade, é uma aplicação, né? A autora vai pegar aquela teoria do Marcel Mauss, as ideias do Marcel Mauss, no ensaio sobre a dádiva, para analisar a troca de presentes na nossa sociedade. Tá? É uma coisa bem... uma pesquisa assim, vamos dizer assim, do ponto de vista da complexidade, bem simples, mas ela tem dados bastante interessantes, né? Muito importantes sobre o que é a sociabilidade humana, o que são as interações sociais, né? As relações sociais, dessa perspectiva. E então, o que a gente está aprendendo, né, a respeito de uma única prática, que é a troca de dádivas, ou a troca de presentes, isso vale para todas as outras práticas da nossa vida, para todas as outras áreas, né? E qual que é a questão de fundo e a questão importante, né, que as pesquisas antropológicas revelam, né? Elas explicitam. Aí, ó, já acabou o tempo, já está dando, falta 10 minutos. Então, eu vou abrir outra daqui a 10 minutos para a gente continuar, tá bom? A gente vai... qual é a questão de fundo, né, nessa análise de uma prática social, de uma interação que significa troca de bens materiais, troca de presentes? É que todas as relações humanas, as interações entre os indivíduos, são marcadas por uma infinidade de regras, né, super nuançadas, cheias de detalhes e bastante complexas, né? A gente pode pensar, é uma coisa banal, né? Trocar presente no Natal, trocar presente no aniversário, mas existe uma infinidade de regras que a gente precisa seguir para fazer esse gesto aparentemente simples, né? Que pode, se a gente não seguir corretamente, pode melindrar uma relação, pode desfazer uma relação, pode criar uma situação de desconfiança, né, entre as pessoas, ou de não fidelidade, de não adesão, ou até de conflito entre as pessoas, né? Um caso que a Maria Cláudia Coelho coloca nesse texto, né? A possibilidade de um presente, né, doado, quando um presente é dado que não segue as convenções sociais, ou seja, não segue essas regras complexas, ele pode humilhar as pessoas,
né? Ou então suscitar um sentimento de insulto, né? A pessoa se sentir insultada com determinados presentes, né? Então eu vou pedir, vocês já podem ir pensando se vocês presenciaram ou passaram por situações constrangedoras ou inesperadas no momento de dar ou receber presentes, tá bom? Vamos lá. E ninguém falou se lê o texto. Pessoal, hoje vocês podem abrir o microfone, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer uma aula mais interativa, que não fique só o professor com a palavra, tá bom? Antes de tudo, eu queria parabenizá-los, agradecê-los, né, pela participação, todos os que estão aqui, aqueles que não podem estar aqui no momento online, mas vão assistir essa gravação. A gente está na 4ª semana já, né, dessa nova vida, né, nesse novo ritmo, e vocês estão firmes aí, aderindo às propostas, né, que os professores têm colocado, que o departamento tem colocado. Só posso manifestar aqui meu sentimento, falando de sentimentos, de reconhecimento por vocês, né, por estar participando e estarem realizando esse desafio do conhecimento, como eu coloquei lá na 1ª semana, quando a gente começou, né, isso tudo era uma novidade para a gente, né? Como a gente pode fazer para não perder um semestre inteiro, né? Ter que começar do zero de novo. Então, acho que a gente está indo, né? Com alguns problemas, alguns ajustes, a gente está conseguindo. E grande parte disso é mérito dos alunos, né? Então, atarefados, tendo que aprender de uma forma completamente diferente, né? E vocês estão abraçando. Eu sei o que é isso, porque eu tenho 2 adolescentes em casa que estão estudando também com aulas remotas e não é fácil, né? Eu sei como que é difícil, então eu preciso reconhecer e de fato, dar os parabéns para vocês por estarem realizando isso, né? Enfrentando essa realidade, tá bem? Por outro, o reconhecimento especial aos representantes de salas, eu tenho conversado bastante com eles, estão sempre dispostos, têm feito essa mediação dos alunos com os professores, então é um trabalho bastante intenso, né? E também merece o reconhecimento. Bom, vamos lá. Se alguém conseguiu ver a explicação, ver o slide, o texto, por favor, manda uma manifestação aqui, só para mim ter uma noção e para que a gente possa começar. Tá? Antes de começar, essa semana tem uma tarefinha, é uma pergunta de resposta rápida, né? Eu nem me lembro mais quem estava lá no chat que perguntou para mim se é só para responder a pergunta ou se é para fazer tipo uma redação, como na semana passada. Até na semana passada era uma resposta rápida, tá bom, gente? Não precisa fazer uma redação, uma página para aquilo que eu vou colocar. Se um dia eu colocar uma atividade que demanda maior desenvolvimento, né, o aluno precisa escrever mais, pode deixar que eu vou colocar isso, deixar isso bem claro, tá? No mais, se não tiver nenhuma orientação, a intenção que eu coloquei ali naquela tarefa é para você fazer aquela tarefa, responder aquela questão de jogo rápido, tá? Bem rápido mesmo, em poucas linhas, você já responde já. Sincero, né, com o entendimento que você teve no texto, mas não precisa aprofundar nada na resposta, tá bem? Então, vamos lá. A dádiva e emoção, né, ele é o resultado parcial de uma pesquisa, de um projeto de pesquisa que a autora realizou no começo dos anos 2010, né, sobre a expressão da identidade, né, ou a forma de construção de identidades, de construção de representações sociais, né, representações identitárias, a partir da troca de dádivas, da oferta de dádivas, da oferta de presentes, né, como que nós construímos a nossa identidade estabelecendo trocas de presentes na sociedade. E aqui ela faz um recorte, né, dos dados da pesquisa. Ela utiliza 12 entrevistas que ela fez com senhoras de classe média no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e analisa a tensão existente entre
a dádiva como um meio de expressar afeto e a obrigatoriedade de presentear. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu vou explicar isso. Ela observa uma tensão, tem uma contradição. As pessoas, né, as falas das mulheres que ela entrevistou demonstram um desconforto dessas mulheres com essa situação. Elas se sentem coagidas, se sentem obrigadas a dar presentes nas datas comemorativas, nas datas em que se deve dar presentes, e, ao mesmo tempo, ter que usar o presente como uma forma de expressão de afeto, expressão de emoção, de carinho, de amor, né? Como é que pode expressar amor num ato que você é obrigado a fazer? Né? Essa é a contradição que aparece na cabeça dessas mulheres. Elas não leram Marcel Mauss, como vocês estão lendo, né? Como nós lemos. Vamos lá. O texto, né, é organizado em 3 principais ideias. Estou aqui com um texto para lembrar, né, e falar direitinho para vocês, para não comer bola, não esquecer das ideias. Quais são essas 3 ideias que ela trabalha no texto? Primeiro, a capacidade da dádiva, né, do presente. Dádiva, quando eu estiver falando dádiva, eu estou falando de presente, tá bom? A capacidade da dádiva material servir como meio de expressão de afetos, né, isso que eu acabei de falar. O presente tem, né, a dádiva, o presente, ele tem essa capacidade, ele tem a possibilidade de expressar afeto. Né? Nós comunicamos afeto, expressamos afeto quando ofertamos presentes. Tá? Esse é um dado, é um fato. E a segunda ideia, talvez a principal desse texto, né, nesse campo de estudo, é que é a concepção do conjunto de regras que governam a circulação de dádivas como uma linguagem. Né? Tomar o conjunto de regras que governam a circulação de dádivas, ou seja, que governam a troca de presentes como uma linguagem. Essa é a principal ideia, e vem lá do texto do Marcel Mauss, né? De tomar as regras sociais, as regras de comportamento social, as regras de convívio social, de interação social, como uma verdadeira linguagem, né? Formam uma gramática social, né? Cheio de regras de como que a gente se comporta em determinadas situações, em determinadas práticas, em determinadas situações, momentos da nossa vida. Para tudo o que a gente vai fazer, em qualquer área, a gente segue uma infinidade de regras, né? Só que o que acontece? A gente, entre aspas, né, como a gente diz, a gente naturaliza essas práticas, esses gestos, esses comportamentos, e não pensamos sobre eles na hora que estamos atuando, né, como atores sociais, na hora que estamos agindo. Mas são regras extremamente complexas, né, cheias de nuances, e que nós dominamos. Né? Um autor, que é a Maria Cláudia Coelho, autora desse texto que nós estamos lendo, Dádiva e Emoção, diz que é preciso ter uma habilidade social para não constranger as pessoas na hora de trocar presentes. Né? Então, a gente tem que saber como agir. Isso é fruto de um aprendizado. A gente só não tem um diploma no final do curso, porque primeiro isso nunca acaba, mas é um aprendizado árduo que a gente faz. Né? E a gente aprende direitinho essas regras. Tá certo? Então, o conjunto de regras, né, que governam, que regulam as trocas materiais na nossa sociedade, como uma linguagem. Agora, é isso que eu quero reforçar com vocês. A gente está vendo um aspecto apenas, um elemento pequenininho, um focozinho da realidade social, da vida social, né? Um pequeno ponto. Mas isso vale para tudo que a gente faz. Né? Então, se a gente entende o que acontece com as trocas, né? Com as trocas de presentes, com a circulação de dádivas, né? A gente entende como é que as coisas funcionam em todas as outras áreas. Né? No campo profissional, no campo acadêmico, no campo religioso, no campo da sociabilidade, do lazer, né? Do flerte, né? Estou achando outra palavra, acho que flerte é uma coisa muito antiga, não é? Então, tudo isso é cheio de regras, né? Muito elaboradas, né? No sentido muito complexas, que a gente tem que dominar se a gente quiser ter êxito social, né? Se a gente quiser expressar, né, nossos sentimentos, nossas emoções, ou se nós quisermos construirmos, né, bem
aquela identidade que nós desejamos para a gente, né? O modo como a gente quer ser visto em sociedade, que alguns autores vão chamar de representações de si, né? Como eu vejo que o outro me vê, né? Então, a gente está constantemente manipulando as pessoas para que as pessoas nos vejam, né, da forma como nós queremos ser vistos, né? Nem sempre isso dá certo. Às vezes a gente acha que está se mostrando de um jeito e as pessoas nos veem de outro jeito, mas a gente está constantemente tentando manipular a representação de si, como a gente chama. E uma das formas de fazer isso é o estudo da Maria Cláudia Coelho, é através da oferta de dádivas, né, da troca de presentes. Tudo bem? Então, eu falei da segunda ideia, né? E a terceira ideia é a questão teórica mesmo que ela coloca, né? A importância das emoções como objeto de estudo do antropólogo Marcel Mauss, enfatizando a tensão entre o obrigatório e o espontâneo na experiência individual, né? Isso é um elemento muito importante, que na verdade é o foco da antropologia. O que é a relação e essa tensão que o Marcel Mauss coloca entre o obrigatório e o espontâneo? É a tensão entre a dimensão individual e a dimensão social da experiência humana, da experiência individual, né? Então, nós vivenciamos, né, nós acreditamos que aquilo que é individual, ou seja, que parte do nosso íntimo, como a gente diz, que vem lá do nosso coração, isso é espontâneo, né? Até no sentido lato da palavra espontâneo. A gente vai falar, quando a gente fala espontâneo, a gente está pensando que isso é verdadeiro, isso é autêntico, né? E, por outro lado, a dimensão da obrigatoriedade dos nossos comportamentos, das nossas práticas, das emoções que nós sentimos, porque somos obrigados, ou seja, somos coagidos socialmente para fazer aquilo daquela forma, né? Então, a gente vive sempre essa tensão, né? E qual que é a grande sacada do Marcel Mauss, que a Maria Cláudia, eu sou bem taubatiano, viu? Não dá risada, não. O que a Maria Cláudia Coelho coloca no texto, né? Qual que é a sacada desse autor, do Marcel Mauss? É que ele percebe, né, e demonstra que, independente da etiologia do sentimento, ou seja, independentemente da origem, do lugar de origem do sentimento, ele não é mais nem menos verdadeiro, né? Ele é tão verdadeiro quanto se ele tem uma origem individual ou se ele tem uma origem externa ao indivíduo, se ele tem uma origem social, né? Dizer que aquilo que o indivíduo sente, né, ele sente porque é coagido a sentir aquilo, ou dizer que o indivíduo faz aquilo porque ele é obrigado a fazer aquilo, não significa dizer que ele está sendo falso, que ele está mentindo. É claro, porque é exatamente a natureza de linguagem dessas regras sociais e desses padrões culturais de comportamento que nos obrigam a agir de determinada maneira, né, por ser uma linguagem, ela expressa ao mesmo tempo ah, a nossa intenção para o outro, mas também para nós mesmos, né? Ah, a expressão obrigatória dos sentimentos, elas têm uma são vias de dupla mão, né? Tem uma mão dupla. Ao mesmo tempo que elas se direcionam para os outros, né? Então, quando eu estou chorando no velório, eu estou chorando para os outros que estão presentes ali no velório, e eu só choro para eles porque eu sei que eles compartilham comigo o mesmo código de significados, ou seja, eles entendem o significado do meu choro, mas eu também choro para mim mesmo, né? Para mostrar para mim, para, vamos dizer assim, reforçar para mim o sentimento que eu devo sentir numa hora tão peculiar como essa, né? Na perda de um parente, na perda de uma pessoa querida, né? Então, sim, né? O meu choro, o meu sentimento, o meu gesto, ele é um ato de comunicação para o outro, que está ali na mesma situação de interação social. E eu faço isso porque nós compartilhamos os mesmos significados daquele gesto. Ele sabe que o meu choro significa tristeza, desespero, agonia, sofrimento, né? Algum sentimento relacionado a isso. Mas eu também faço esse choro, faço esse gesto, eu sou obrigado, para que eu aprenda, né, como é que se comporta em determinadas situações como essa. Tá claro? Então, isso o Marcelo Mauss vai falar, né, num texto que, na verdade, eu pedi
eu coloquei como leitura complementar para vocês, que é a expressão obrigatória dos sentimentos, né? Nós falamos dele nos slides da última aula, se vocês estão recordados. Então, são essas três ideias, né? A capacidade do presente de expressar afetos, as regras que governam as trocas de presentes como linguagem e a tensão entre o obrigatório e o espontâneo na vida individual, né? Que é a tensão entre o indivíduo e a sociedade, a relação entre indivíduo e sociedade, entre individual e social, né? Entre o indivíduo e o grupo. O que eu faço? Porque é coisa que eu sigo que é do meu grupo, né? Então eu sou obrigado a fazer, e o que eu faço que é próprio da minha singularidade, né? Da minha individualidade, tá certo? Isso tudo é possível perceber estudando as trocas de presentes, né? Então ela faz isso, né? Primeiro trazendo dois estudos sobre trocas de presentes no Ocidente. Um trabalho sobre o Canadá, sobre a cidade de Winnipeg, né? Onde o autor vai enfatizar exatamente, né, o uso dos presentes como uma forma de manipulação de impressões, né, como um recurso utilizado pelos indivíduos para criar uma determinada representação de si, aquele conceito que eu falei para vocês, né? E também o uso do presente como um meio de comunicação, né? O presente acaba se tornando a possibilidade de dar visibilidade a estados afetivos que são invisíveis, que são imateriais, né? Como é que a gente expressa afeição, amor, né? Isso não tem materialidade, isso é invisível, né? Então, através de pequenos gestos, né? É um presente. E todo ano lembrar da pessoa numa data, né? Então, é um uso bastante peculiar, né? Bastante interessante sobre isso. E ele, analisando as pessoas que trocam presentes nessa cidade, quem dá presente para quem, né? Que presente que dá para o outro, ele mostra como isso é parte das relações sociais das pessoas, né? Então, se constitui uma relação social a partir desse grupo com que se troca presente, né? Isso, vamos ver como é que a gente faz exemplos da sociedade brasileira contemporânea em contexto do Mozart. Vou dar exemplos já já, tá bom, Ana Clara? Só deixa eu concluir um pouquinho essa ideia dos autores que ela está trabalhando no texto, né? Porque o outro trabalho, que é sobre os Estados Unidos, do Miller, né? Ele vai falar da capacidade dos objetos trocados de expressar os sentimentos do doador e de suscitar sentimentos no receptor, né? Ele pega um caso concreto, que é pessoal, que aconteceu com ele, né? Quando uma vizinha que tem uma criança, um menino da mesma idade da filha dele tinha, né? Eu imagino 5, 6 anos, no dia dos namorados, no Valentine Days, a vizinha chega com um presente caríssimo para a filha dele, né? Então, e ele fala da situação de constrangimento porque ele não tinha nada para retribuir à altura aquele presente. Lembra do espírito da coisa dada, né? Quando você recebe um presente, você tem que retribuir com um valor equivalente, né? Com um presente equivalente. Ele falou, no momento eu só tinha desenhos da minha filha e biscoitos, e foi o que eu ofereci. Só que ao ofertar isso em troca, a vizinha se sentiu insultada, ela ficou muito brava com aquele gesto dele, né? Então, até involuntariamente, eu acabei suscitando no indivíduo um sentimento inesperado, né? Porque a troca de presentes não é para criar inimizade, né? Pelo contrário, era para reforçar laços sociais. Mas desculpa, gente. Mas os valores dos presentes trocados, né, eram tão suntuosos e tão díspares que acabou criando uma situação de humilhação e de embaraço, né? Ou seja, a vizinha quebrou uma regra básica que regula a troca de presentes, né? Você não dá presente caríssimo para qualquer pessoa, né? E não tinha intimidade nenhuma com a vizinha, no seu fato de ser vizinho, né? Então, esse é um ponto. Aí, a partir daí, desse caso, ele vai analisando essa capacidade dos presentes de expressar e suscitar sentimentos e emoções nas pessoas, né? E trabalhando com essa dimensão de que a troca de presentes formam uma linguagem, né? Com diversas regras, né? Diversas mensagens são comunicadas através da oferta e do recebimento de presentes, de dádivas, né? E regras muito rígidas sobre isso, né? E é sobre essas regras que eu queria
conversar com vocês, tá? Antes mesmo de entrar na própria conclusão do texto. A Ana Clara perguntou como é que você faz a ligação com exemplos da sociedade brasileira contemporânea e com o texto do Marcel Mauss, ou com esse texto da Maria Cláudia Coelho, né? Alguém quer se manifestar, colocar exemplos aí que a gente pode pôr na nossa sociedade que envolvem regras na troca de presentes? Pode falar, pode escrever, fica à vontade para abrir o microfone, quem quiser, tá bom? Quem vai falar? Vou chamar alguém para falar para mim. Então, eu vou fazer algumas questões que eu vou pedir para vocês responderem, tá bom? Quais são as nossas regras para a troca de presentes? Quem me dá um exemplo? Isso, né? A obrigatoriedade de dar presentes em dias especiais, a Tainá Gaspar colocou, né? Então, essa poderia ser uma resposta de quando a gente troca presentes, né? A Vitória colocou o fato do presente ser embrulhado, né? Vindo num pacote. Então, às vezes, o pacote é até mais importante do que o presente, né? Aliás, tem um texto que a Maria Cláudia Coelho usa, que é sobre os pacotes de presentes no Japão, né? Que ela chama até de a sociedade empacotada, né? Como os japoneses dão atenção e valor para a questão do pacote de presente, que expressaria, segundo a autora que escreveu o livro, a questão da honra, né, do samurai, do japonês, aquela questão forte que os japoneses têm da questão da honra, né? Então, você não dá presente em qualquer pacote, né? Minha mãe, que costuma guardar todo o pacote de presente, abre com cuidado, tem alguma ocasião que ela tem que presentear, ela pega lá aquele pacote e recicla o pacote de presente. Imagina, isso no Japão seria um absurdo, né? E também não é comum para algumas famílias no Brasil, alguns estratos da sociedade brasileira, né? Se a pessoa souber que é um pacote de presente reciclável, pode ficar até ofendida, né? O que mais? Então, isso poderia ser, né, quando trocamos presentes, como trocamos presentes, para quem vocês ofertam presentes, para quem vocês dão presentes. Vocês, na juventude, muitos não estão trabalhando ainda, provavelmente não têm uma fonte de renda própria. Para quem vocês dão presentes? Para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, vocês presenteiam essas pessoas? Para pessoas que têm um afeto e carinho, a Ana Clara, né? A Suelen, sim, sim, é para namorado, Suelen. Os pais, coloca aí. Isso, para as pessoas que a gente considera especiais, né? Pais, namorados, a Marina colocou. Pessoas que a gente inclui na nossa vida, entre aspas, né? Que a gente adota até como familiar, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Irmão por adoção, primo por adoção, essas categorias de pessoas que a gente faz. Pais, avós, muito bem. E de quem vocês recebem presentes? Provavelmente dessas mesmas pessoas que vocês relacionaram, não é? Então, a gente recebe presente dos pais, dos avós, do namorado, da namorada, dessas pessoas queridas que a gente forma uma amizade muito grande, né? Isso são as regras de presentear, né? E quais são os presentes que vocês ofertam nas diferentes ocasiões de presentear, né? Alguém colocou nas ocasiões especiais. A gente tem Natal. Que tipo de presentes vocês dão no Natal e recebem no Natal? Coloca aí para mim, por favor. Pode abrir o microfone se quiser falar, né? Que tipo de presentes vocês recebem no aniversário e dão no aniversário das pessoas, né? Que tipo de presentes vocês recebem no Dia dos Namorados? Né? Que tipo de presentes vocês dão no Dia das Mães, no Dia dos Pais? Né? São os mesmos presentes? Não precisa pensar quais são exatamente, mas
são os mesmos presentes ou são presentes diferentes para cada ocasião especial dessa que existe ao longo do ano, que a gente é obrigado, entre aspas, a dar presente. A Alicia, que descendente de japonesa, está falando, né? Até os presentes que se trocam apenas entre os familiares tem que ser um pacote bem elaborado, bem bonitinho, né? A embalagem não pode ser qualquer embalagem, né? É a expressão da questão da honra. Então a autora está certa mesmo, né, Alicia? Bem interessante isso, né? Isso, das mesmas pessoas que damos presentes. Às vezes roupas, um porta-retrato de família, um acessório com algum significado, né? Roupas, essas coisas é uma coisa bastante delicada, né, para presentear e para receber de presente também, né? Às vezes você recebe uma roupa que você não gostou muito, e as regras, elas não são só o fato de dar presentes, mas a gente tem que dar presentes dizendo as coisas certas, e a gente tem que receber presentes dizendo as coisas certas, né? Às vezes você recebe uma roupa lá que você não gostou muito, e você tem que falar, obrigado, eu adorei, né? Você nunca vai usar aquilo, eu adorei. Então, geralmente são pessoas mais íntimas que trocam presentes com alguma utilidade, não é? Se é a pessoa mais distante, a gente não sabe o gosto da pessoa muito bem, você não vai dar um perfume, né? Não vai presentear com uma roupa, a não ser que você conheça muito bem o gosto da pessoa, né? Porque isso também pode criar um constrangimento, certo? Muito bem. Na Páscoa, né? Que está chegando a Páscoa, pena que a gente não está tendo interação ao vivo, né? Porque todo ano meus alunos costumam dar chocolate para o professor na semana da Páscoa. Brincando, gente. Chocolates, então, é um presente específico, para uma data específica, né? São essas regras que a gente vai seguindo. Vocês estão vendo? A gente nunca pensou isso como uma regra, né? Como uma norma de comportamento. A gente só vai fazendo as coisas, né? Eu acho que eu respondi, né? Vocês, aliás, já responderam a Ana Clara, né, Ana? Tá claro? Esse exemplo que eu quero que vocês coloquem lá na resposta. Aliás, tem gente que já até respondeu a tarefa da aula de hoje. É só copiar e colar. Quem falou, quem escreveu, é só copiar e colar lá na área da tarefa. Tá vendo? Já ganhei uma roupa e nunca usei. É muito delicado você dar esse tipo de presente. E pior, né? E como tem aquela coisa, lembra do o espírito da coisa dada que o Mose discute, que a Maria Cláudia Coelho vai falar, às vezes não é a sensação do espírito, às vezes a gente acha que está indo com um presente um pedacinho do amor da pessoa. Né? Então, aquelas regras que eu falei que a gente usa, as falas, né? Como é que a gente dá um presente no Natal? Você fala a regra, eu sei o que vocês falam. Não, não repara não, é só uma lembrancinha, não é? Você troca um presente, você não tem muita intimidade com a pessoa, não tem muito dinheiro, mas você não quer passar em branco. É só uma lembrancinha. Não repara não, é só uma lembrancinha, né? E a pessoa que recebe, como é que fala? Como é que responde? Não precisava, né? Adorei, você não precisava, mas a pessoa pega, né? Fica com o presente. São regras, são formas padronizadas, né? Frases, linguagem padronizada que compõem essas regras do trocar presentes, né? Só uma lembrancinha, não precisava, né? Então aquela coisa que as pessoas sentem que junto com o presente vai um pedaço da pessoa, né? Às vezes uma pessoa muito querida que foi para longe, e aí você pega aquele presente que você ganhou simbólico, uma coisa supérflua, mas sempre vai te remeter a coisas boas, sentimentos bons, você lembra da pessoa, né? Ou pior, né? Pior brincando, né? Aqui, eu já falei na aula passada, né? Da avó que dá um presentinho lá pro neto e faz questão que o neto use aquela roupa ou aquele presente, um brinquedo que ela deu para o neto, que acha que o neto vai gostar, ou para a neta, né? Porque ela imagina que não está só dando um objeto, junto com o objeto, ela está expressando o afeto, né? Está indo um pedacinho do amor dela, a forma dela expressar esse amor. Esse é o sentido do espírito da coisa que o Marcel Mauss discute no trabalho, né? Quais outras regras que vocês se lembram, né? Então, a gente viu que não ofertamos os mesmos presentes para as pessoas. Isso não, né? Não ofertamos os mesmos presentes em diferentes ocasiões, mas nós também
não ofertamos os mesmos presentes para pessoas que mantemos diferentes tipos de relações. Não sei se vocês já observaram ou presenciaram, ou até mesmo vivenciaram situações delicadas, né? Quando um namorado, por exemplo, né, não pensa nessas coisas, que essas coisas têm regras, dá o mesmo presente para a esposa, para a namorada e para a mãe, né? A mãe pode se sentir ofendida, né? Ou a namorada pode se sentir ofendida. Aí, não é? Já pensou o seu namorado chegar com o mesmo presente no Natal para dar para você e o mesmo presente vai dar para sua sogra, né? É uma coisa que algumas pessoas não lidam bem com isso, né? Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Por quê? O presente expressa mensagens, expressa sentimentos, emoções, né? Então, você não pode dar o mesmo presente para sua mãe e para sua namorada, para sua esposa, não é assim? São regras, né? Quais sentimentos podem ser expressados por quem doa ou suscitados por quem recebe presentes excessivamente caros ou excessivamente baratos? Vocês já passaram por situações constrangedoras e receberam um presente caríssimo de uma pessoa que não era para dar um presente caro para vocês? Quem que dá presente caro para a gente? É pai, mãe, namorado, namorada, né? Avó, avô, um vizinho, um colega de sala aí da faculdade, chegar com um presente muito caro para você, menina, ou uma menina chegar com um presente muito caro para você que está aí na faculdade, né, menino. Qual que é a reação, né? O que essa pessoa está querendo expressar com esse presente? Não gera um constrangimento, uma dúvida? Respondam aí. Pode abrir o microfone para falar. Ninguém tem uma situação assim que queira falar? Pode gerar uma situação de superioridade por parte de quem está doando presente, né? Pode ser uma forma de humilhar, né? Lembra daquelas disputas que os chefes lá no Poltrot fazia, que eu comentei, de queimar, é uma forma de ostentação, né? Queimar toneladas de alimentos ou toneladas de cobertores. A ostentação é uma forma de disputa de poder, né? Então, isso é muito comum, né? Se tem uma família maior, né? Às vezes acontece isso, a sogra que vai escolher o presente que vai dar para cada nora, ou o contrário, né? A nora, que é geralmente mulher que manipula melhor essas coisas da troca de presentes, né? Que as noras que disputam para ver quem dá o melhor presente, não, às vezes nem no sentido do valor, né? Para a sogra, quando existe alguma disputa ali dentro da família. Tudo isso compõe essas regras da troca de presentes, né? Claro, pode abrir, Maria Eduarda, por favor. Eu estou falando que pode abrir sim, pode abrir o áudio sim. Licença, professor. Eu já situei uma situação meio constrangedora mesmo. Eu gostaria de compartilhar, né, que acho que tem a ver com a aula. Mas foi no Natal, eu lembro que eu era criança ainda, e aí meu tio resolveu presentear o meu primo, né, porque meu primo era afilhado dele, né, e aí estava na casa da minha avó, toda a minha família estava lá, meus primos, meus tios, e de repente, no momento da troca de presentes, ele deu um notebook pro meu primo, né, na frente de todas as crianças. E aí todas as crianças ficaram com aqueles olhos, até mesmo eu fiquei com aqueles olhos assim, nossa, como eu queria ter esse presente, sabe? E aí Cara, eu posso invejando o dizer, primo, né? exatamente, e aí eu posso dizer que eu me senti constrangida, eu acho que meus primos também se sentiram, e até hoje isso é motivo de conversa entre família mesmo. Uhum. Quando a gente é criança, a gente guarda, né, essas lembranças. Assim. Sim. Mostrou ali uma falta de habilidade social, né, desse seu tio. Exatamente. Ele podia até fazer isso, mas não em público, né? Exatamente. E aí, por mais que seja por uma questão de afeto, isso gerou um desequilíbrio ali no meio, Sim, né? sim.
Então, foi bem constrangedor, sim. É. Então, a gente vê, né, como existem regras nessas horas quando as coisas extrapolam, né, fogem do combinado, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê coisas desse tipo. A gente pode pensar nas regras, né, dar presentes no aniversário, né? Agora é muito comum, né, aniversário que você faz num bar, num restaurante, né? Então você convida os colegas para ir comemorar seu aniversário num bar. Ali no bar todo mundo paga a conta, né? Cada um paga a sua conta. Geralmente nessa situação não é tão esperado que os convidados levem presentes para o aniversariante, né? Geralmente só quem é mais íntimo ali, mais próximo, que vai fazer essa troca e não é esperado. Diferente de quando você é convidado para um aniversário, onde o dono da festa banca toda a festa, né? Você é convidado para um aniversário de 15 anos, né? Que a pessoa gastou uma grana para fazer aquela festa. Parece que aí o sentido da obrigação de dar um presente para aniversariante é maior, não é? Então, as diferentes ocasiões exigem diferentes presentes ou exigem mais a oferta de presente do que em outras. São esses tipos de regra, tá bem, Ana Clara? Acho que ficou claro, né? O exemplo que a gente está trabalhando aqui, esses vários exemplos que vocês trouxeram, que nós comentamos, são exemplos de como pode ser a resposta para a tarefa de hoje. Tranquilo, né? Gente, eu não estou pedindo nada fora do normal para vocês, pelo amor de Deus. Nosso tempo está acabando de novo, falta 2 minutinhos. Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar? Sim, né, gera essa sensação. É aquela coisa, veja, o moço fala disso. Na nossa sociedade isso tá mais atenuado, mas a disputa lá que existia entre os nobres lá dos nativos norte-americanos, ela está presente na nossa sociedade, né? E a importância que é a gente saber manipular, ter habilidade social para manipular essas regras da sociedade, conhecer essas regras de interação social. Tá vendo? A coisa parece banal, é simples, mas ela não é simples. Ela é muito complexa e pode gerar traumas, né, como a Maria Eduarda colocou aqui, que dependendo da situação as pessoas podem levar para o resto da vida, as crianças podem levar para o resto da vida. Eu falei que ia falar da conclusão do artigo, né, o que a Coelho tira de conclusão das falas das entrevistadas delas. Falta 1 minuto e meio, eu vou fechar, né, a questão com vocês. É que aquelas mulheres de classe média se sentiam constrangidas de ofertar presentes em datas comemorativas, onde se é obrigado a dar presentes, e ao mesmo tempo ter que expressar afeto, ter que expressar amor naquela oferta de presentes. O Marcel Moza, eu já falei para vocês, fala, não tem diferença nenhuma se é uma coisa obrigada ou se a pessoa faz espontaneamente, o sentido de verdade, né, de autenticidade do sentimento é o mesmo. Né? Mas para a gente que tem consciência dessa coerção da sociedade sobre a nossa ação, a gente vê isso como uma contradição. E aquelas mulheres vão criar várias estratégias, então, para burlar essa obrigatoriedade de dar presentes no aniversário, de dar presentes no Natal, né? Porque elas querem expressar amor e acham que esse amor só pode ser expressado quando o presente é espontâneo. O ato de presentear é espontâneo. Acabou meu tempo, gente. Uma boa semana, um bom feriado e até a próxima aula na quarta-feira. Tudo bem? Eu continuo um pouquinho no chat, qualquer dúvida, eu estou ali. Um abraço.